E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá rolando uma treta tão grande e essa treta já fez algumas vítimas e, cara, vocês não têm noção do que tá acontecendo no YouTube gringo, sem brincadeira. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco disso, falar um pouco sobre a guerra que tá acontecendo entre os streamers e os YouTubers. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso acontecer, até porque a gente é criador igual, né? Mas, enfim, eu vou utilizar esse formato meio Golart, né? Que eu acho que vocês devem reconhecer muito bem, mas que muita gente, né, se engana achando que o Golart ele foi a primeira pessoa a utilizar esse formato. Não que faça diferença, na minha opinião não faz diferença nenhuma quem utiliza, mas o cara que inventou esse formato, ele se chama Leaf is Here. Esse cara é um youtuber de comentários lá dos Estados Unidos, que nem a gente tem vários aqui no Brasil, e ele foi banido permanentemente da plataforma por causa de um vídeo que ele fez comentando uma streamer aí. Então eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês e já vai deixando aquele gostei no começo do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá. Bom, há pouco tempo atrás rolou uma grande treta em relação a uma streamer da Twitch chamada Pokimane. Essa streamer Pokimane, ela é a maior streamer feminina do mundo e ela é extremamente popular lá pela Twitch. Tem um youtuber lá dos Estados Unidos que ele é conhecido por ser o Treta News, né? Ele tem um canal chamado Drama Alert, que é praticamente o Treta News aqui do Brasil. E esse cara, ele fez um tweet meio que ofendendo ela, falando que ela era feia ou alguma coisa do tipo. E isso, cara, desencadeou várias discussões, várias tretas que acabaram virando vários vídeos na plataforma. Como você sabe, né? Canal de comentários geralmente pega um assunto e faz um vídeo falando sobre esse assunto, dando opinião. E a comunidade de comentários é muito unida. Então, se um cara fala sobre uma coisa, a tendência é que todo mundo fale sobre essa mesma coisa logo depois. Então foi justamente isso que a galera estava fazendo, né? Comentando a Pokimane. Ela é uma pessoa que participa de várias polêmicas, ela já participou de muitas polêmicas, inclusive ela é conhecida por dar vários strikes no canal, né? Nos canais que falam sobre ela, que usam conteúdo dela. Teve até uma questão muito polêmica que ela deu um strike em um garoto que fazia compilado das lives dela. Então o garoto fez um vídeo no YouTube com um compilado lá de várias lives dela e ela foi lá e deu strike desse garoto, tirou o vídeo dele do ar. E não sei se você sabia, mas tem meio que um tabu em relação a strike entre os criadores, porque a gente sabe como é difícil trabalhar na plataforma, a gente sabe como é difícil fazer essas coisas aqui, então a gente tende a não dar strike nos nossos amiguinhos, né? Mesmo que a gente esteja com a razão, a gente não dá strike, porque é uma coisa muito escrota pra você fazer. Quando você dá strike no canal, esse canal não pode mais postar vídeo por um tempo, esse canal perde relevância na plataforma e, na pior das hipóteses, ele pode ser deletado também, né? Então, a Pokimane, ela participa por várias polêmicas desse cunho, né? Mas o que a galera tá levantando muito é o fato da hipocrisia dela, porque ela é uma youtuber, aliás, ela não é uma youtuber, ela é uma twitcher, né? Ela é uma twitcher de react. Então ela basicamente pega vídeos, assiste os vídeos comendo na live dela e é isso que ela faz na maior parte do tempo. Então as pessoas elas têm levantado isso, tipo, o cara pegou o seu conteúdo, né, do seu gameplay e você deu strike nele, mas você assiste conteúdo de outras pessoas na sua live o tempo inteiro. Isso não faz muito sentido. E aí essa treta foi escalando, né, até chegar ao ponto do YouTube entender que esses canais que estavam falando sobre a Pokimane e coisas do tipo estavam fazendo bullying ou cyberbullying com ela e baniu esse canal, no caso, né, do Leaf is Here e tá sancionando esses outros canais também que falam sobre ela, que fazem vídeos comentário. Então tá dando uma treta muito grande isso lá fora, mas obviamente, né, esse vídeo aqui não é sobre a treta da Pokimane, é sobre a treta dos YouTubers contra os Twitchers. Então o que acontece aqui? Acontece que muitos YouTubers começaram a atacar o pessoal da Twitch que faz esse conteúdo de simplesmente fazer react de conteúdo do YouTube, porque a Twitch é muito mais permissiva em relação a copyright, ela é muito mais permissiva em relação ao que você pode fazer. Você, tipo, no YouTube, se você colocar um trecho de um vídeo de 5 segundos, você pode perder aquele conteúdo inteiro, que foi o que aconteceu com o Castanhari. Vocês já devem ter ouvido várias vezes essa história, mas eu vou contar novamente. O Castanhari, ele fez
fez um vídeo sobre a Copa do Mundo, e nesse vídeo sobre a Copa do Mundo que o Castanhari fez, ele colocou lá 5 segundos de conteúdo de terceiro, e esse vídeo foi bloqueado no mundo inteiro. E ele recebeu uma multa de 100 mil reais para liberar aquele vídeo, e ele não pagou, então o vídeo foi jogado fora. Um vídeo de 2 horas que ele fez foi jogado fora por causa de um conteúdo muito específico, assim como os vídeos do Egito Antigo que ele fez e outras coisas mais. Então o YouTube é muito rígido em relação a essas coisas. Se você postou um conteúdo de terceiro aqui, o YouTube ele vai te dar uma marretada, mas a Twitch não. Então, esses streamers que fazem react, muitas vezes eles não podem fazer react, mas ninguém liga pra isso, porque a Twitch geralmente não vai atrás, né? Inclusive, eu tava comentando no Twitter recentemente se era proibido fazer react de vídeos, né? E aí a galera falou que é proibido sim, mas que a maior parte dos streamers faz e que geralmente não dá nada pra eles, né? Então, essa streamer, ela faz isso, né, pra monetizar, e os youtubers, eles começaram a reclamar muito disso, porque os youtubers, eles ficam lá produzindo conteúdo por horas, e aí eles lançam esse conteúdo, geralmente se esforçando praticamente pra pisar em ovos, né, e não quebrar, com a relação ao algoritmo do YouTube do Content ID, que pode dar strike e derrubar um vídeo, enquanto os Twitchers eles simplesmente pegam e assistem esse conteúdo lá para os seus fãs e etc e tal. Bom, então os Twitchers eles começaram a revidar, dizendo que os YouTubers na maior parte das vezes eles só fazem vídeos denegrindo a imagem de outras pessoas, criticando e tal, fazendo esses vídeos de comentário que a gente vê aqui, né, que muitas vezes tem um tom muito crítico, que na maior parte das vezes a galera simplesmente está subindo no bonde, né, do linchamento virtual, e eles começaram a atacar muitos youtubers, falando que, na verdade, o youtuber não trabalha tanto quanto um streamer, que o streamer ele tem que ficar várias horas na frente do computador, enquanto o youtuber ele faz um vídeo ali comentando alguma coisa com gameplay de fundo de GGWP, e os youtubers começaram a falar que os Twitchers, na verdade, eles simplesmente sentam lá, começam a comer alguma coisa e assistem um vídeo engraçado, enquanto eles ganham milhares de reais. ênfase que a Twitch, ela paga muito mais do que o YouTube, então chega até a ser 10 vezes mais do que um criador de conteúdo no YouTube, e você, com um público 10 vezes menor, você poderia receber a mesma coisa ou se manter com muito menos estresse. Então, as pessoas começaram a levar isso aí em consideração. E, cara, bom, vamos lá. A minha opinião sobre essa treta toda. Primeiro, o YouTuber e o Twitcher, eles são a mesma coisa, praticamente. O YouTuber, ele faz o conteúdo dele por horas, ele edita por horas, ele faz roteiros por horas, ele apanha muito do algoritmo do YouTube, e o Twitcher, ele pode ser banido por falar uma palavra, o Twitcher ele tem que ficar horas na frente do computador, e aí vai depender muito do que você quer fazer. Eu, particularmente, não me sinto confortável fazendo live. Eu me sinto mais confortável sentando aqui fazendo vídeo, mas esses vídeos, obviamente, não duram só 10 minutos. O vídeo que você viu aí, que tem 5 ou 10 minutos, que eu fiz e lancei, esse vídeo teve roteiro, esse vídeo teve conversa, esse vídeo teve gravação, esse vídeo teve edição, esse vídeo teve um monte de coisa. E para deixar ele bonito, para deixar ele acessível, eu tenho que fazer uma edição que demora geralmente 1 ou 2 horas. Esse vídeo aqui provavelmente não vai ter tanta edição, porque eu simplesmente vou jogar um gameplay de fundo, mas eu vou ter que conseguir gravar esse gameplay de fundo para colocar aí, para vocês verem o vídeo, colocar uma música que não tenha copyright, e para mim isso é muito fácil, porque eu já estou muito acostumado, então em 1 hora eu consigo produzir um conteúdo desse daqui, 1 hora, no mínimo. Mas, para alguém que não tem tanta facilidade para criar esse conteúdo, para quem não tem tanta dicção para fazer um conteúdo narrado, não que minha dicção seja boa, mas eu acho que eu sou bem eloquente na hora de falar muito, né? Tanto que uma das maiores reclamações que eu ouço é que eu enrolo demais os meus vídeos, então eu consigo falar de boa. Tem gente que fala por 3 minutos e já falou tudo e não consegue mais produzir. Então, essas pessoas, elas vão, obviamente, passar mais tempo roteirizando, passar mais tempo fazendo edição. Se o seu PC não for tão bom, ele pode levar até 1 hora só para fazer a renderização do vídeo. Então é um negócio que, tipo, você pode lançar uma vez por dia e tal, e esse vídeo vai pra galera, mas tem que passar na mão de muitas pessoas. Se você for um youtuber consolidado, que tenha vários editores e roteiristas, ou se você estiver fazendo sozinho, você vai ter que dedicar muito tempo da sua vida, que é praticamente o mesmo tempo que o streamer ele tá produzindo. A diferença principal entre o streamer e o youtuber, na minha opinião, é que, tipo, o youtuber ele só precisa pegar a atenção da pessoa por 10 minutos, enquanto o streamer ele precisa pegar a atenção da pessoa por várias horas em sequência. E isso é extremamente
extremamente desgastante também, mas não quer dizer que o streamer ele trabalhe mais do que o youtuber ou que o youtuber trabalhe mais do que o streamer, até porque ambas as profissões elas são muito novas e sempre vai ter alguém falando que na verdade ambos são vagabundos, que os dois estão simplesmente ganhando dinheiro falando para uma câmera ou jogando um videogame. Então a maior parte das pessoas que é do lado de fora pensa dessa forma e ataca tanto o youtuber quanto o streamer da mesma maneira e vê uma cisão entre as duas comunidades, sendo que a maior parte dos youtubers acaba indo pra Twitch fazer conteúdo na Twitch e geralmente esse conteúdo é um conteúdo de react, que inclusive aí entra um pouco de hipocrisia da parte dos youtubers, que é o fato da plataforma estar lotada de react. Então tem muito conteúdo de react. Esse é um conteúdo divertido, os maiores canais que eu assisto são de react, os canais que eu mais gosto são de react também. E cara, eu passo muito tempo curtindo esse tipo de conteúdo. Poderia rolar, por exemplo, uma discussão entre a galera do Twitter, que no caso a gente tá falando sobre a Twitch, mas o Twitter é quem produz as piadas, o youtuber lê e depois o Twitter ele assiste o vídeo do cara fazendo as piadas, entendeu? É mais ou menos isso que tá acontecendo e aí tá rolando essa guerra entre os dois. Tipo, a Pokimane, ela é só um peão nessa treta. Ela pode ter iniciado essa treta indiretamente, né? Porque ela faz isso, ela faz parte dessa comunidade que muitas pessoas estão atacando agora. E ela talvez seja a maior, então ela provavelmente receba mais hate por causa disso. Mas também pelo fato dela não lidar bem com as críticas dela, sabe? Sair dando strike em todo mundo e coisa do tipo, que é o direito dela, mas como eu disse pra vocês, existe meio que esse tabu entre os criadores de conteúdo, que você não pode dar strike, e se você der, você vai ser mal visto entre eles, e é justamente o que tá acontecendo. E, cara, a galera tá aí atacando ela, mas essa treta se desenvolveu de uma maneira bem surreal, se você parar pra pensar, visto que a gente chegou a ter agora, né, um youtuber banido por causa dessa treta, que no caso foi o Leaf is Here, que criou esse formato de vídeo que eu tô utilizando aqui, e tipo, tudo bem que esse formato de vídeo aqui não é um formato muito diferente do que você costumava ver no YouTube, no proto-YouTube, né? As pessoas faziam vídeos de comentário, alguém fazia gameplay. O Rato Borrachudo fez um vídeo assim há milhares de anos atrás, antes mesmo do Leaf Here existir. Só que o Leaf Here ele meio que popularizou isso porque ele começou a utilizar isso de uma forma que fosse monetizável e fosse um padrão de desenvolvimento, porque as pessoas queriam ver a opinião dele, só que ele não queria fazer um vlog, então ele fez um vídeo de gameplay e foi assim que foi pra frente. E aí depois outros criadores começaram a fazer a mesma coisa e as pessoas quiseram ver a opinião deles também, até chegar ao ponto de virar uma comunidade internacional, que inclusive é a comunidade que mais cresce no YouTube atualmente, né? Então é legal esse tipo de conteúdo, mas será que a maior parte das opiniões desses criadores de conteúdo que simplesmente fazem canal de opinião vai ser aceita assim pelo YouTube? Será que o YouTube ele não vai sair banindo esses criadores de conteúdo? Aqui no Brasil eu conheço vários criadores de conteúdo que fazem esse tipo de conteúdo e que eu acho que muitas vezes eles extrapolam. Então eu acho que às vezes você ataca demais, às vezes você critica demais e o YouTube pode entender isso como uma forma de cyberbullying e ele pode estar sim deletando esses canais ou deletando esses vídeos especificamente, que nem aconteceu no caso do Leaf is Here, por exemplo. Então é complicado essa situação porque isso tem a dizer com a nossa com o que a gente pode falar aqui, né, com a nossa liberdade de expressão. Esse vídeo, por exemplo, é um vídeo muito perigoso que eu tô fazendo, porque como eu disse, tem muita gente sendo banida lá fora por causa dele, então eu posso ser banido por causa desse vídeo também. Embora que eu acredite que, bom, o YouTube brasileiro é bem permissivo em relação a isso, então pode até rolar essas punições lá no YouTube norte-americano, mas aqui no YouTube brasileiro eu acho bem difícil que eles saiam banindo canais como o Digo, por exemplo, que embora o Digo ele seja muito incisivo nas críticas dele, eu acho que o Digo era um cara muito respeitoso, né? Mas de qualquer maneira é sempre um problema muito grande, visto que o YouTube e também a Twitch, né, eles são conhecidos por geralmente ferrar com seus criadores muito. Então, quando gera algum tipo de problema, quando surge alguma coisa, o YouTube e a Twitch, eles não têm pena nenhuma de ferrar com seus criadores. Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer sobre essa treta toda. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível que é você. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.